Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 12. A caminho da verdade final. O nascer do sol em Silver Point era encoberto por nuvens espessas naquela manhã, lançando uma luz cinzenta sobre os prédios altos e as ruas ainda úmidas da noite anterior. Brian já estava de pé, há horas. Começara o dia com uma sessão rápida de exercícios, flexões abdominais e movimentos leves com pesos, para manter o corpo desperto e o foco firme. Após o banho, trajou-se com roupas leves e resistentes, ajustando discretamente a carambite na lateral do corpo e guardando também uma faca tática de combate em uma bainha presa na perna. Os olhos agora estavam fixos na tela do notebook, revisando mais uma vez as informações sobre Graydon Hill. Às 7 em ponto, Michael chegou à cobertura. Trazia consigo uma mochila e uma expressão de quem não dormira direito. "Está tudo pronto?", anunciou. Philip deixou o carro no subsolo. Discreto, blindado, tanque cheio. Armas e equipamento no porta-malas. "Ótimo", respondeu Brian, fechando o notebook. Levantou-se com firmeza, os movimentos refletindo a preparação meticulosa das horas anteriores. Clara deixou os documentos. "Temos cobertura suficiente para 3 dias fora." Michael confirmou com a cabeça, mas seus olhos ainda buscavam algo. "Está levando o anel?" Brian tocou o cordão sob a camisa, onde o anel de Helena repousava contra o peito. "Sempre." Desceram juntos, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo som de passos firmes no piso de mármore. No estacionamento subterrâneo, o SUV preto os aguardava. Elisa os observava de longe à entrada do prédio. Brian fez um gesto sutil com a cabeça e ela respondeu com um olhar de preocupação contida. "Vamos encontrá-lo", disse Michael, como se fosse uma promessa. A estrada até Graydon Hill levava pouco mais de 2 horas. Conforme deixavam para trás os limites da cidade, os sinais de civilização diminuíam. A vegetação densa e as curvas sinuosas do caminho montanhoso exigiam atenção redobrada. O GPS os conduzia por uma estrada de cascalho ladeada por árvores altas, até que, finalmente, uma clareira surgiu, e com ela, o velho posto de vigilância abandonado, que, segundo Nate, era o ponto mais provável de atividade recente. Brian parou o carro a uma distância segura, analisando o terreno ao redor. Nada se movia. Nenhum som além do vento filtrando pelas copas das árvores. "Pronto para conhecer o caçador?", perguntou Michael, abrindo a porta. Brian saiu também, os olhos vasculhando o ambiente. Antes de fechar a porta do carro, ajustou a Glock na cintura e pegou uma pistola reserva do porta-malas, guardando-a em um compartimento lateral da mochila. "Se ele estiver nos observando, já sabe que chegamos." Eles começaram a caminhar em direção ao posto. A vegetação baixa estalava sob os pés. O lugar parecia abandonado há décadas. Janelas quebradas, paredes cobertas de musgo e um silêncio que incomodava. Ao se aproximarem da entrada, Brian ergueu a mão. "Espera!" Michael parou imediatamente. Brian apontou para o chão. Havia marcas de passos, recentes, um padrão irregular como se alguém circulasse o lugar em trajetos curtos, observando de vários ângulos. "Ele está aqui." Michael se abaixou ao lado das pegadas, analisando a profundidade. Pesadas, mas precisas. Ele estava carregando algo, talvez equipamento, ou está se protegendo. Brian olhou ao redor, olhos atentos a qualquer movimento. As árvores altas lançavam sombras longas, dificultando a visibilidade mesmo durante o dia. "Não vamos entrar pela frente. Se ele está realmente nos vigiando, já escolheu onde vai nos receber." Contornaram o prédio em silêncio, os sentidos aguçados. Quando alcançaram a parte de trás, viram uma porta lateral entreaberta, mas nenhum sinal visível de armadilha ou emboscada. "Vamos com calma", sussurrou Brian, sacando a carambite discretamente, enquanto a Glock G17 permanecia, firme no coldre sob a jaqueta. Michael, ao lado, manteve a mão próxima de sua própria arma. Entraram. O interior do posto estava tomado pelo cheiro de madeira envelhecida e terra úmida.
Paredes descascadas e móveis empoeirados compunham o cenário de abandono. Mas ali dentro havia marcas sutis. Garrafas vazias empilhadas de forma ordenada, uma fogueira improvisada no canto, restos de refeições recentes. Ele está usando isso como abrigo, constatou Michael olhando em volta. E saiu há pouco, completou Brian. O fogo ainda está morno. Um estalo seco ecoou pelo teto e ambos se viraram imediatamente. Nada. Apenas o rangido do prédio antigo. Brian estreitou os olhos. Seus ouvidos captaram algo antes mesmo do estalo. Uma respiração contida, o leve deslocamento de madeira acima. Parou no mesmo instante e tocou levemente o antebraço de Michael, indicando que havia algo errado. Levantou o olhar com calma, já alerta e pronto para agir se fosse necessário. Quando o estalo seco ecoou, ele já estava em posição com a mão próxima à arma. Mas então, uma voz grave vinda de cima. Se eu quisesse matar vocês, já estariam no chão. Brian e Michael se entreolharam, e então olharam para cima. Do forro, uma figura começou a se mover. Passos precisos, mas sem pressa, ecoaram enquanto... O homem descia por uma escada lateral de metal, parcialmente oculta por uma divisória. Alto, vestindo roupas escuras e táticas, com a barba grisalha bem aparada e olhos de quem já vira mais do que gostaria, ele desceu até o chão e parou diante dos dois. David Rook, disse ele com a voz firme. E vocês são os dois. Idiotas que decidiram me seguir até aqui. Michael deu um passo à frente, com cautela. Viemos conversar. Rook soltou uma risada breve, sem humor. Conversar. Isso é novo. A maioria só vem com perguntas ou armas. Brian manteve os olhos fixos no homem. E você sempre responde com ameaças? Só quando preciso testar quem está batendo na minha porta. O silêncio pairou por um momento. Então Rook relaxou minimamente os ombros e olhou para ambos com mais atenção. Vocês viram algo. Algo que não conseguem explicar. E agora, querem respostas. Brian confirmou com a cabeça lentamente. Queremos entender. Antes que mais gente morra. Rook caminhou lentamente até a fogueira apagada e abaixou-se, remexendo as cinzas com um galho. Ver. É só o começo. A maioria prefere negar. Vocês não parecem do tipo que fecha os olhos. Isso já é alguma coisa. Michael cruzou os braços, atento. Não somos o tipo que aceita perder alguém sem entender por quê. Rook lançou um olhar rápido para Brian, medindo-o com mais cuidado. Você é o Lancaster, não é? Brian manteve o olhar firme. Sou. Seu nome apareceu algumas vezes em círculos que não são muito públicos. Gente grande costuma atrair sombra. Eu não estou aqui como empresário. Estou aqui porque alguém morreu na minha frente. E porque aquilo que a matou não era humano. Um leve silêncio pairou no ar. Rook deixou o galho de lado, levantou-se e encarou os dois. Então talvez vocês estejam prontos para ouvir. Mas se vierem comigo, a estrada não tem volta. Rook os observou por mais alguns segundos, como se pesasse não apenas o que haviam dito, mas quem eram por dentro. Caminhou até uma prateleira caída, onde empilhou algumas latas vazias com cuidado, exagerado, apenas para ocupar as mãos. O que vocês acham que viram? Perguntou sem encará-los diretamente. Um homem, rápido demais para ser humano. E marcas, no pescoço da vítima, respondeu Brian, como se tivesse sido atacada por um animal, mas não era. E essas marcas desapareceram, completou Michael, como se nunca tivessem existido. Não exatamente, corrigiu Brian, com a voz controlada. Eu notei algo, quando a examinei. A ferida parecia ter sumido, sim. Mas havia uma leve descoloração na pele onde os furos estavam. Muito sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Michael enrugou a testa surpreso. Isso quer dizer que não foi só regeneração? Foi mais do que isso, disse Brian encarando Rook. Como se algo tivesse fechado a ferida por dentro, rápido demais para ser natural, mas imperfeito. Como se o corpo não tivesse tido tempo de restaurar por completo. Rook fez um leve movimento de cabeça em aprovação. Boa observação. Isso confirma o que já suspeitava. A marca pode sumir, mas sempre deixa um rastro para quem sabe o que procurar.
Rook acenou com lentidão, mas não demonstrou surpresa. E mesmo assim não correram, não negaram. Continuaram cavando. Liu virou-se por completo e olhou nos olhos de Brian. Está com raiva, desculpa. Isso te move. Mas vai precisar de mais do que isso. Por isso estamos aqui, disse Brian. Queremos saber o que estamos enfrentando e como sobreviver. Rook respirou fundo. Caminhou até um armário de metal e o abriu com um rangido antigo. Retirou de dentro uma pasta grossa encapada em couro surrado e a jogou sobre uma mesa de madeira. Isso é o que tenho. Informações, mapas, registros, verdades que o mundo prefere ignorar. Se quiserem a verdade, terão que aceitar tudo que ela arrasta com ela. Brian e Michael se aproximaram da mesa, enquanto Rook abria a pasta com dedos experientes. Puxou algumas folhas soltas, fotos em preto e branco, cópias de relatórios antigos e mapas com marcas feitas à mão. Isso que estão caçando. Eu já enfrentei antes. A primeira vez foi há quase 20 anos. Desde então não parei mais, continuam surgindo e continuam matando. Sempre agem nas sombras, mas esse está diferente. Está ousado, está matando com frequência. Ele estendeu uma das fotos. Era uma imagem granulada, tirada à noite, mostrando uma figura alta e pálida com olhos brilhando em meio à escuridão. Esse é o tipo que vocês enfrentaram. Vampiro, mas não um comum. É um rompido, um que quebrou as regras. Do próprio clã. Age por conta própria. Imprevisível, perigoso. Michael pegou o papel estudando a imagem. Como o caçamos? Rook olhou para os dois com seriedade. Primeiro vocês entendem o inimigo. Depois se preparam. E só então enfrentam. Rook puxou outro documento mais recente. Mostrava um mapa da região de Silver Point, com pontos marcados em vermelho. Essa criatura atacou em 3 pontos próximos, e eu estava observando. Nos 2 primeiros, cheguei tarde demais. No terceiro, vi a movimentação. Estava tentando identificar o padrão. A garota que vocês tentaram salvar, Lily, foi a terceira vítima. E a primeira cujo corpo ficou tempo suficiente para ser analisado. E mesmo assim, não deixou quase nada. Brian inclinou-se analisando os pontos. Ele está escolhendo lugares com pouca vigilância, ruas menos movimentadas, mas próximas de rotas de fuga. Age rápido, como se estivesse experimentando o limite. Rook concordou, com um gesto breve. E está cada vez mais ousado, mas ainda cauteloso o bastante para cobrir os rastros. Por isso estou aqui. Ele vai atacar de novo. E dessa vez, eu quero estar preparado. Brian apoiou-se levemente contra a borda da mesa, os olhos fixos no mapa. Então chegou a hora de deixar de correr atrás das sombras e trazê-las para a luz. Rook cruzou os braços, encarando os dois. Se quiserem, mesmo seguir em frente, amanhã começamos o preparo. Vocês vão precisar mais do que coragem. Michael assentiu lentamente. Estamos prontos. Rook caminhou até uma prateleira, pegou uma garrafa de água e lançou uma para Brian. Espero que estejam, porque se não estiverem, não haverá segunda chance. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.